Fala pessoal, vamos começar mais uma aula Programando a Matemática, o seu curso gratuito da Escola Matriz, que está te ensinando como conectar as teorias de álgebra linear com programação. E agora, neste momento que você que nos acompanhou deve estar pensando: meu Deus, existe algo de errado. O professor não tinha essa barba, o cabelo cresceu um pouco. Mas o que é isso? Será que aprendemos a ir para o futuro? Será que ele tem um algoritmo? Já sei, a álgebra linear é a chave para a máquina do tempo. Aquela que vai nos levar ao futuro, ao passado. Sabia? Não, meus amigos, não. O que aconteceu foi apenas um problema de percurso. A nossa aula número 22, acreditem se quiser, ela sumiu, evaporou. Ficou apenas a parte dos exercícios. Logo, eu do futuro, pensando no cara que fez, este vídeo algum tempo atrás, falou: eu vou ter que regravar a parte da teoria. Ah, meus amiguinhos, exatamente. Então estou aqui, vocês vão ter uma aula onde a máquina do tempo vai funcionar. Afinal, eu estou aqui, vou gravar a teoria. Quando chegar na plástica, blum, tiram-se as barbinhas, o bigode, o cabelo menor um pouquinho, mas vai estar preso, vocês não vão ver. E aí vamos fazer toda a aula completa. Afinal, não poderia deixar os meus alunos sem essa aula incrível, não é mesmo? Estamos então na aula de número 22. E vocês vão ver que a dinâmica vai ser um pouco diferente. Afinal, eu já percebi que vocês gostam de aulas um pouco mais rápidas, não é mesmo? Então, já falei demais por hoje, mas já expliquei para vocês. Vamos começar agora a nossa aula número 22, Matrizes 1, onde vamos aprender funções matriciais, as primeiras funções matriciais em Python, o que é fatiamento de dados e também as operações matriciais que podemos fazer com Python. Afinal, estamos no momento de conectar a álgebra com a programação. O que conseguimos através das ferramentas em Python resolver os problemas de álgebra linear. Vejam bem. Então, primeiro temos os recursos do NumPy para a obtenção das matrizes através dos comandos np.matriz. Retorna uma matriz e aqui é o primeiro ponto de interrogação, ou melhor, de exclamação. Esta função np.matriz, ela retorna uma matriz, mas ela não é mais usada. Ah, mas por que você colocou ela aí? Pois é, eu não poderia ter tirado, você tem razão. Mas eu quis mostrar para vocês que ela existe e se vocês virem ela, não há... Olha, agora descobri uma coisa incrível. Não, ela não está sendo mais usada. Estamos utilizando umas arrays, correto? Mas eu estou mostrando para vocês que ela é uma função que existe e hoje não usamos mais para obtenção de matrizes. Isso é altamente natural dentro de programação. Programação é uma comunidade de código aberto, das pessoas se desenvolvendo, criando novos algoritmos, novas funções, e tudo vai se modificando, se reciclando. Por isso que você sempre vai ter que estudar programação. Isso aqui um dia pode ser ultrapassado. E aí o que você vai estudar vai ser a atualidade, e depois vai ser ultrapassado, e por aí vai. E vamos ter que sempre ir estudando, atento às novidades. Mas a mentalidade do programador em entender que podemos aplicar matemática, no caso álgebra, dentro de programação, isso valerá para sempre, meus amigos. Então vamos lá. Temos também np.diag, que é uma função do NumPy que ela retorna os elementos da diagonal da matriz. Então, se queremos apenas os elementos da diagonal de uma matriz, usamos np.diag e vejam bem. Estamos aqui np, é porque estamos dentro do nosso código, estamos importando a biblioteca NumPy como np, certo? Se você não fizer isso, se você importar como NumPy, vai ter que ser numpy.matriz, numpy.diag, enfim. Mas os bons costumes sempre nos levam a colocar as abreviações da biblioteca. Então colocamos numpy import, numpy como np, para ficar também mais curto, Imagina escrever numpy toda vez. Vamos lá. np.i. Se quisermos criar uma matriz de identidade, não vamos precisar defini-la todos os termos. Se colocarmos np.i, configurarmos, parametrizarmos este comando,
ele vai nos retornar uma matriz de identidade. np.0 vai nos retornar uma matriz nula. np.transpose, muito importante, ele retorna a matriz transposta para nós. Então, se temos uma matriz e desejamos calcular sua transposta, apenas um comando, meu amigo. Viram só como programação facilita a sua vida e como ela vai te ajudar a solucionar os problemas algébricos? Vamos lá, então. Finalmente, comandos para as operações com as arrays. np.array. É desta forma que você vai criar vetores e matrizes. np.array, certo? No próximo slide, na nossa lousa, inclusive a que utilizamos na aula passada, nas vezes passadas, no século passado, afinal, para crescer essa bárbara passou-se muitos e muitos anos, eu vou mostrar exatamente a lousa, como eu coloquei, que cada um desses comandos, dessas funções, são parametrizados. Temos também np.arrange e np.linspace, que retorna valores ou números com espaçamento uniforme em um intervalo determinado. Então, se a gente quer um conjunto de valores onde a gente sabe o seu intervalo, o seu espaçamento, a gente geralmente pode pegar eles para fazer os passos de um teste que a gente quer realizar, ou inclusive para testar o nosso algoritmo, enfim, N aplicações. Mas temos essa opção também dentro da NumPy. E antes de eu finalizar as questões do NumPy e irmos para a lousa, vejam bem, todas essas bibliotecas, como vocês já sabem, possuem o site oficial. E lá dentro vocês vão ver uma infinidade de comandos para álgebra linear e outras aplicações. Aqui eu só trouxe para vocês alguns dos mais comuns dentro de álgebra que vocês podem usar e são extremamente importantes. Certo? Temos então tipos de variáveis NumPy, np.int, que são números inteiros, e np.float, que são as variáveis do ponto flutuante, ou seja, com decimais, por exemplo. Certo, meus amigos? Vamos ver então alguns exemplos na nossa lousa. Temos aqui o np.matriz, data the type copy igual true. É desta forma que você vai ver a forma de parametrizar, tá? Variável, esta função da matriz. Mas o que precisamos fazer, vejam bem aqui nesta setinha, vou vir aqui com o meu mouse, é np.matriz, abrimos os parênteses e dentro dos colchetes está cada linha. Vejam bem, esta matriz, 1, 2, 3, 4, a gente parametriza ela dessa forma. Abrimos os parênteses e aí dentro desses parênteses está cada linha. Então, esta primeira linha, separando as colunas por vírgula e separando cada colchete por vírgula, separamos as linhas dentro desta matriz, que também está entre colchetes. Certo? Então, este aqui é um exemplo. Você pode, quando estiver programando, você vai tentando, rodando, vendo como se forma a matriz. Isso é muito tranquilo e natural. Tem mais dúvidas? Sempre tem exemplos dentro do guide, dentro da documentação desta biblioteca NumPy. Então, aqui é apenas um exemplo para vocês. np.diag, a diagonal da matriz. Então, se tivermos, por exemplo, esta matriz X aqui de 3 linhas e 3 colunas, e escrevermos np.diag dx, então temos que pôr entre parênteses qual é a matriz que queremos extrair a diagonal dela, e vai nos retornar 1, 5 e 9, que é exatamente os elementos da diagonal principal dessa matriz. E como disse a vocês também, se colocarmos np.diag de uma diagonal, ou seja, np.diag e np.diag de x, que é exatamente o np.diag deste vetor linha aqui, ele vai nos retornar uma matriz que tem apenas como esses elementos a diagonal principal e os demais nulos, que é exatamente este exemplo aqui. Então presta atenção, se temos uma matriz e damos np.diag dessa matriz, ele vai nos retornar um vetor linha com os elementos desta diagonal principal. E se pegamos este vetor e quisermos deste vetor transformar uma matriz cujos elementos é a diagonal principal, então compostos por esse vetor, e os demais são nulos,
fazemos np.diag desta diagonal principal, deste np.diag, deste vetor que contém os elementos da diagonal principal. Ah, mas pode ser qualquer outro vetor, que não sei. Sim, você constrói a partir de um vetor. Isso que eu acabei de mostrar para vocês, certo? Temos aqui também np.add, né? Você vai olhar aqui nmk, dtype, order, enfim. Vocês vão ver que todas essas funções têm diversas possibilidades de parâmetros. E vocês podem sempre consultar o site oficial, o comando oficial, ou mesmo se vocês estiverem ali na própria função, vocês vão ver diversos exemplos, mas de uma forma bem mais simples. Na maioria das vezes, quando vocês vão utilizar, o que vocês precisam aqui é definir, né, o número de linhas aqui, que vai ser o número de linhas e colunas, né, que vai ser uma matriz quadrada. Aqui eu coloquei np.i3, dtype int, para dizer que são valores inteiros, e ele já vai nos retornar uma matriz 3 por 3 identidade, e os seus valores de entrada vão ser do tipo inteiro, certo? Temos aqui, ó, np.zeros, que temos o shape da matriz, o dtype e order. Então, se apenas fizermos, por exemplo, np.zeros e entre parênteses ali no shape, colocarmos 2,4 entre parênteses, ou seja, essa vai ser a dimensão da nossa matriz, ele vai nos retornar uma matriz nula com 2 linhas e 4 colunas, certo? Então aqui, se tivermos, por exemplo, também esta matriz x, 1, 2, 3 e 4, e utilizarmos transpose de x, vamos ter 1, 3, 2, 4, ou seja, transposta desta matriz. Então é simples também. Se já temos uma matriz definida, apenas colocamos np.transpose, né, do nome desta matriz, que no nosso caso é x, certo? Agora vamos ver como vai funcionar as nossas arrays. Afinal, é desta forma que vamos caracterizar tanto vetores como matrizes. Vocês podem observar que o np.array tem object, dtype igual none, depois temos asterisco, copy true, order. Outro aqui que eu nem estou conseguindo ler é igual a false, e depois as dimensões ali igual a zero. Enfim, parece muito difícil, e sim, pode até ter parâmetros importantes que em algum momento você vai precisar. É por isso que existe a documentação. Ninguém decora o manual inteiro, né? Mas você sabe onde procurar quando você precisa daquele assunto específico. De toda forma, o que precisamos saber é o seguinte, ó. Desta forma aqui, ó, np.array, dentro do parênteses, estamos aqui com um colchete. Isto vai nos formar um vetor linha, ou seja, este colchete vai nos definir uma linha e cada vírgula separa o elemento da coluna desta matriz. Se fizermos np.array e dentro do parênteses colocarmos um colchete, vírgula, outro colchete, vírgula, outro colchete, vírgula, estamos desta forma separando ou formando um vetor coluna. Ou seja, quando separamos por vírgula o que está dentro dos colchetes, estamos pulando de linha dentro da nossa array. Então, se temos agora, para formar uma matriz, dentro do primeiro colchete que está dentro do parênteses, 1,2, estamos aqui formando a primeira linha da matriz, vírgula, separando os colchetes, e outro colchete, 3,4, estamos agora definindo a segunda linha desta matriz. E desta forma temos aqui uma matriz 2 por 2, elementos 1, 2, 3 e 4. Viram só? É desta forma então que vamos fazer vetores linha, coluna e também as matrizes a partir de agora, certo? Então vamos aqui, np.arrange 1, 10 e 2. E aqui vocês vão entender muito bem, start, stop, step. Então estou dizendo que começa no 1, para no 10 e vai em passos de 2 em 2, ou seja, 1, 3, 5, 7, 9. Ah, por que não 11? Porque até 10. Então agora temos 1, 2, 3, 4, 5 elementos, começando do 1, indo até o 10, com passos de 2. Certo? Agora o np.linspace. Se fizermos o np.linspace
2,3 num igual a 5, estamos dizendo o seguinte, que entre 2 e 3 queremos 5 números neste intervalo. Então temos aqui o 2, 2.2, 2.4, 2.6 e 2.8, certo? Dividimos o intervalo em 5 números e retornamos este vetor para o nosso algoritmo. Certo, meus amigos? Então, vejam bem, esses foram alguns exemplos de funções matriciais do NumPy. Lembrando, existem muitas outras. Podemos sempre verificar na documentação da biblioteca NumPy. Certo? E mais importante, faz vetor, faz matriz, usa array. Muito bem, vamos continuar aqui. Agora, selecionar apenas algum pedaço, porque estamos falando aqui do tema de fatiamento de dados. Então, para selecionar apenas algum pedaço específico de um array ou uma matriz para realizar uma operação com ele. Imagine, matriz é um conjunto de dados. Muitas vezes não queremos usar a matriz inteira ou queremos acessar apenas uma parte deste conjunto, que pode ser, por exemplo, a nota de todos os alunos da escola daquela série. Mas eu quero, vamos ver, pegar apenas a nota do Joãozinho, da Mariazinha e plotar num gráfico, ou imprimir, ou fazer a nota do Joãozinho do primeiro semestre, mais a nota do Joãozinho do segundo semestre, lá tem a nota de todo mundo, e eu quero só pegar a parte que diz respeito ao meu interesse. Isso se chama fatiamento de dados, e é por isso que tratamos por um arrays, porque sabemos como fatiar os dados, temos várias ferramentas para fatiar os dados dentro do NumPy através das arrays. Então ele é utilizado quando queremos selecionar colunas ou linhas específicas da matriz para extrair resultados definidos de um banco de dados, assim como eu acabei de dizer. Então aqui temos alguns exemplos. Para uma matriz n por n, se a gente fizer A, essa matriz A, entre colchetes 2 pontos, ou A, entre colchetes 2 pontos, ponto e vírgula 2 pontos, isso vai nos retornar todos os elementos da matriz, certo? Todos os elementos da matriz. Se quisermos todos os elementos da matriz, A entre colchetes 2 pontos. A entre colchetes 1, vírgula 2 pontos, retorna todos os elementos da linha 1. Vejam bem, estou selecionando linha 1. E na aba da coluna, na posição da coluna, estou com os 2 pontos. E pelo que a gente acabou de ver, significa tudo, né? Que quando a gente coloca A entre colchetes 2 pontos, volta tudo. Então queremos aqui falar da linha 1 e a coluna, todas as colunas. Então são todos os elementos da linha 1. Se fizermos 5,2 pontos, então linha 5, 2 pontos significa o quê? Todas as colunas. Então todos os elementos da linha 5. Mesmo vale quando invertemos, colocamos os 2 pontos na posição das linhas e selecionamos a linha 3, por exemplo. Então, coluna 3, perdão, as linhas, todas as linhas, então retornamos todos os elementos da coluna 3. Agora, se queremos um elemento específico, basta dissermos para ele qual posição de linha em coluna. Afinal, a 1,10 retorna o elemento da linha 1, coluna 10. Veja bem, a 4,52.10. Veja bem, primeiro aqui, vírgula está separando o que é relativo à linha com coluna. O que é relativo à linha? 4. Então, elementos da linha 4. O que é relativo à coluna? 5,2.10. O que significa isso? Veja bem, retorna então os elementos da linha 4 da coluna 5 até a 9. Um a menos do final que a gente colocou. Se quiséssemos dar 5 até as 10, seria 5, 2.11. Ah, mas por quê? Porque assim foi desenvolvido. Está muito bravo, desenvolva então seu próprio fatiamento de dados. Certo, meus amigos? Lembre-se, tudo é programação, tudo é uma forma como foi desenvolvido e a gente só precisa entender como funciona cada função, certo? Então vamos lá. A 32.6,8, o mesmo vale dos dois lados. Então, vocês já sabem, da linha 3 a 5, os elementos da coluna 8. Então, elementos da coluna 8, da linha 3 até a linha 5.
Fatiamento de dados, super importante, certo? Essas são algumas técnicas que ensinei para vocês. Agora, operações matriciais. Utilizando as arrays do NumPy, as operações entre os vetores das matrizes se torna mais direta em comparação aos métodos vistos anteriormente. Podemos fazer operações com matrizes inteiras ou com pedaços da matriz, utilizando a técnica de fatiamento. Vocês se lembram que a gente fazia soma com funções, multiplicação com funções? Gente, era apenas para que vocês entendessem o conceito da programação, o conceito das funções e o que vocês são capazes de fazer através dos algoritmos. Talvez um dia você se depara com um projeto que não tem coisas prontas ou funções que vão te ajudar, seja um ambiente novo. E aí, como é que você vai resolver? Então, o que a gente quis mostrar para vocês e ensiná-los é como utilizar o que você já sabe para criar as ferramentas que você precisa. Mas, como estou dizendo e disse anteriormente, apesar de não ter esse barbado bigodudo, não vamos utilizar essas funções quando formos somar as arrays ou as matrizes. Podemos fazer isso de forma direta através das arrays. Vejam aqui exemplos de duas matrizes A e B. A 0,2 pontos mais B 1,2 pontos. Estamos somando a linha 0 da matriz A com a linha 1 da matriz B. Afinal, você já entendeu o que é fatiamento. E agora estou te ensinando operações. A mais B soma direto as duas matrizes, desde que estejam definidas como arrays, certo? A vezes B multiplica elemento por elemento das matrizes A e B, ou seja, não é a multiplicação matricial. É elemento 1 vezes elemento 1, elemento 2 vezes elemento 2. Elemento por elemento, multiplicação, certo? Bom, A dividido por B, elemento por elemento, de novo, divide. Divide elemento por elemento, posição com a posição respectiva da outra matriz. Agora, K vezes A, se tivermos um escalar e multiplicarmos a matriz A por um escalar, ele vai pegar esse escalar e multiplicar todos os elementos da matriz por ele, assim como deve ser. Agora, para fazermos a multiplicação matricial, veja que mágica. A ponto dot B. Matriz A ponto dot matriz B. Isso faz a multiplicação matricial da forma correta, meus amigos. Vejam que coisa fascinante. Podemos utilizar apenas uma função aqui dentro para conseguir na programação, através de uma linhazinha de código, fazer a multiplicação matricial. Pois é, esta então é a parte teórica desta aula e foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado mais do meu novo jeito de dar aula, da minha voz, da minha dicção, da minha dinâmica. Vocês tenham aproveitado todo este conteúdo. Agora eu vou deixar vocês com o meu eu do passado, que vai mostrar os exercícios desta aula e resolver com vocês alguns exemplos dentro do Python. Então, até... estou confuso. Até depois, até antes, não sei. Viagem no tempo, meus amigos. Até a próxima aula. Estamos então na nossa lousa. Vamos ver o que temos para praticar. Aqui temos primeiro, explore os comandos de álgebra linear da biblioteca NumPy e faça as seguintes operações. Vamos ver então. Criar matrizes diagonal, identidade, nula e determine a transposta de cada uma delas. Então vamos aplicar o que aprendemos aqui sobre as funções do NumPy, correto? E depois criar duas matrizes A e B com 4 linhas e 4 colunas e realizar as operações. Vamos ver. Então vamos fazer operações entre matrizes, que foi também exatamente o que aprendemos nessa aula.
e será o que vamos precisar quando formos resolver os problemas de álgebra linear, certo? Então, primeiro, soma da primeira linha de A com a terceira linha de B, utilizando a técnica de fatiamento, correto? Subtração da segunda coluna de A com a primeira coluna de B. Depois, soma total das matrizes A e B. Lembram? Agora é muito mais fácil, não é mesmo? Bom, subtração total das matrizes A e B, multiplicação da matriz A por um escalar K e calcular K vezes A mais B. Então aqui devemos tomar muito cuidado com as prioridades, certo? É K vezes A mais B. Lembrem-se que a multiplicação neste caso, como não temos o parênteses, é ela que ocorre primeiro, certo? E temos também multiplicação de matrizes pelos operadores de multiplicação e ponto dot e comparar os resultados. Vocês se lembram quando falamos na parte de multiplicação matricial e apresentamos um exemplo utilizando o multiplicador, o asterisco, que é o símbolo de vezes, e dissemos que vamos ainda aprender como fazer isso da forma como aprendemos no módulo 1, quando multiplicamos as matrizes, linha por coluna, ou enfim, qualquer um daqueles 4 métodos? Bom, então hoje vamos praticar exatamente isso, já que já aprendemos na teoria. Então vamos utilizar o ponto dot e comparar esses resultados, correto? Bom, vamos então para o Spider. Não vamos perder tempo, vamos direto para a prática. Estamos aqui então dentro do Spider para construirmos mais um algoritmo para realizarmos a prática de hoje, certo? Então, vamos utilizar os comandos que aprendemos na aula sobre o NumPy, as funções do NumPy, como criar alguns tipos de matrizes muito utilizadas em álgebra linear. Depois, vamos tentar fazer as seguintes operações conforme vimos na lousa, certo? Bom, vamos começar então e vamos verificar o que temos no nosso algoritmo. Veja aqui que a primeira coisa que devemos fazer e não podemos nos esquecer, irei sempre lembrá-los, é o import numpy as np. Então, neste momento, estamos importando todas as características do NumPy, todas as suas funções e módulos dentro do nosso algoritmo. E para utilizá-los, vamos ter que utilizar a sigla np, pois assim definimos aqui, certo? Então, primeiro, para explorar suas funções, vamos fazer as seguintes atividades: criar as matrizes diagonal, identidade, nula e suas transpostas. Então, primeiro vamos fazer essas 3 matrizes e depois calcular a transposta de cada uma delas, certo? Bom, vamos então começar o nosso exercício. Vamos fazer aqui então, para começar, uma arrange que começa de 1, vai até 10 em passos de 3, correto? Vocês se lembram que isso vai produzir? Vamos aqui dar um run e vamos ver o nosso variável explorer, certo? Então veja que aqui criamos um vetor, uma np.array, ou seja, uma array unidimensional, certo? Que é o vetor coluna 1, 4 e 7, que é exatamente o que definimos aqui, de 1 até 10, com passos de 3. Lembrando que já que definimos 10, ele não pode ser incluído como último valor, iria até 9, e é por isso que é 1, 4 e 7. Se quiséssemos que o 10 fizesse parte desta lista, deveríamos definir 11 como valor final dessa range, certo? E a partir de um vetor coluna desse, nós aprendemos que podemos fazer a matriz diagonal. Vocês se lembram? Então vamos utilizar este comando. Vamos fazer diag igual np.diag de x. Então vamos rodar. E agora temos uma array multidimensional 3 por 3. E veja que exatamente a nossa array unidimensional, nosso vetor coluna, agora ele compõe a diagonal principal dessa matriz. Então aqui temos uma matriz diagonal, cujos valores da diagonal principal são os valores dos termos da array unidimensional x, que criamos anteriormente, e os demais são nulos, certo? Então agora fizemos o primeiro tipo de matriz. Vamos fazer os outros dois
antes de calcularmos a transposta. Então vamos fechar aqui também. E agora vamos calcular uma matriz identidade. Veja como vamos gerá-la. Idem igual np.add 4 dtype. Vamos definir dtype, o valor deles como inteiro, e vamos rodar. Vocês se lembram que para criar uma matriz identidade, teríamos apenas que parametrizar este número, que vai ser o equivalente ao número de linhas ou colunas, e aqui estamos dizendo que queremos que sejam valores do tipo inteiro, e não, por exemplo, do tipo ponto flutuante. Então aqui vamos dar um run novamente. Veja, tivemos um erro. Falou que o NO não é definido. Pois é, lembro, os erros de programação muitas vezes são ocasionados por uma falha na digitação, um esquecimento na hora de fazer uma pontuação correta, uma indentação correta. Muitas e muitas vezes eles são simples e é por isso que devemos sempre prestar atenção. Então, aqui está muito simples e claro, na verdade é np.ae, correto? Vamos dar um run novamente. E agora sim, temos uma matriz idem, que é a nossa matriz identidade 4x4, cujos valores da diagonal principal são unitários e os demais nulos, certo? Bom, muito bem. Então, além do arrange, já utilizamos o ponto diag e agora o ponto add. Então, temos aqui 3 funções que aprendemos hoje, todas elas relacionadas à álgebra linear em matrizes. Agora, vamos fechar e criar o último tipo de matriz aqui, a matriz nula. Veja, se fizermos null igual np.zeros e uma matriz 3x3. Esse é o shape dessa matriz, né? Essas dimensões desta matriz. E aqui, temos aqui um array 3x3. Neste caso, como eu não defini o tipo da variável, ela veio como float. Então veja que são pontos flutuantes todos esses valores, certo? E aqui temos a nossa matriz nula 3x3, assim como definimos aqui. Viram como é simples? Utilizar o NumPy e as suas ferramentas, as suas funções não são complexas. Elas vieram para facilitar o nosso entendimento, a nossa aplicação da teoria na prática, certo? Então, agora vamos calcular as transpostas de cada uma dessas 3 matrizes, certo? Vamos então fazer aqui o T diag, que é igual a np.transpose de diag. Vamos calcular também o T idem, que é igual ao np.transpose de idem. E vamos calcular o T null, que é igual ao np.transpose de null. E vamos aqui rodar, ver o que vamos calcular, certo? Bom, temos agora as 3 matrizes. Vamos comparar uma por uma para ver como funcionou e se a transposta foi calculada da forma correta. Primeiro, temos aqui a matriz diagonal, o diag. Vamos agora abrir esta matriz que seria a sua transposta. Veja que aqui conseguimos comprovar uma coisa muito interessante, uma propriedade das matrizes diagonais. Veja que temos aqui a mesma matriz transposta sendo igual à matriz original. E se fizermos aqui rapidamente esse exercício, vamos ver que a transposta dessa matriz diagonal é exatamente a mesma matriz. Então veja que 1, 0, 0 é exatamente a primeira linha e 1, 0, 0 a primeira coluna da transposta. 0, 4 e 0 é a segunda linha da original, 0, 4 e 0 a segunda coluna da transposta, e 0, 0 e 7 a terceira linha da original e 0, 0, 7 a terceira linha da transposta, certo? Bom, então não tivemos diferenças, mas de toda forma foi calculada a transposta, porém neste caso vimos que elas são iguais, que comprova uma característica que vimos sobre matrizes diagonais, certo? Esta mesma tendência deve ser enxergada
na matriz identidade também. Afinal, a transposta de uma matriz identidade é a própria matriz identidade. Vejam que novamente temos aqui, já que a primeira linha 1, 0, 0, 0 é igual à primeira coluna 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 e a segunda coluna 0, 1, 0, 0. Então veja que a própria matriz identidade já tem a primeira linha igual à primeira coluna, a segunda linha igual à segunda coluna. E é por isso que elas são equivalentes, certo? Eu não preciso nem dizer para vocês, mas também a matriz T-nel, que nesse ponto eu pus nel, né? Isso teria que ser nula, mas tudo bem, é mais uma prova que às vezes passamos despercebidos e devemos prestar mais atenção. Eu vou corrigir isso aqui na próxima vez que for rodar este algoritmo, certo? Mas vejam que essas duas são equivalentes também. Afinal, os valores são iguais em todas as posições da matriz nula, certo? Então vamos fechar aqui. Vamos corrigir aqui, vamos deixar null, certo? Não deu nenhum erro, pois não dependíamos, né, deste nome, né? Esse nome não estava vinculado, né? O nome que estava era um null, então não teria problema, mas para ficar no mesmo padrão, vamos deixar essa alteração. Então, agora já sabemos como criar tipos de matrizes, utilizar a operação da matriz transposta, criar uma arrange, ou seja, um vetor coluna no qual definimos valor de início, passo e valor final. Agora, vamos fazer a segunda parte da nossa prática. Veja que vamos fazer operações com matrizes 4x4. Vocês se lembram? Já passamos por muitas situações juntos para conseguir fazer operações com matrizes. Tivemos até que realizar funções, não é mesmo? Bom, mas agora a nossa vida vai facilitar bastante. Vamos ver como vamos operar essas matrizes. Acompanhem aqui comigo. Vamos criar A igual NP array, duas chaves, correto? A primeira linha 2, 3, 2, 1. Segunda linha 3, 4, 3, 2. Terceira linha 3, 4, 3, 1. Quarta linha 0, 1, 0, 4. E a matriz bnp.array, parênteses, duas chaves, 0, 3, 0 e 5. Segunda linha 1, 1, 0 e 2. Terceira linha 3, 3, 2 e 0. Quarta linha 0, 0, 0, 1. Bom, primeiro eu vou apagar essas variáveis, já que eu alterei o valor desta variável aqui quando calculei a transposta da matriz nula. Então eu vou apagar aqui, yes. Ok, agora vamos rodar o nosso algoritmo. Muito bem, temos aqui duas matrizes arrays multidimensionais 4x4. Vamos abrir ela aqui, a nossa matriz A e a nossa matriz B. Veja como foi fácil caracterizá-las aqui junto da biblioteca NumPy. Então temos aqui uma matriz de 4 linhas, 4 colunas, 4 linhas, 4 colunas, assim como definimos. Agora, vamos começar a fazer operações com elas. Vamos aqui, acompanhe aqui comigo. Então agora eu vou seguir o que tínhamos no nosso enunciado. Então primeiro nós vamos fazer a linha, a soma das linhas da matriz, utilizando a técnica de fatiamento de dados, né, de fatiamento de arrays multidimensionais. Então vamos na linha A. Então eu quero a linha índice 0 e todas as colunas, mais B, a linha índice 2 e todas as colunas, ou seja, somar a linha índice 0 da matriz A com a linha índice 2 da matriz B. Vamos dar um run e vamos ver linha. Veja que o resultado dessa operação nos gera um vetor coluna. Então, por mais que estejamos somando duas linhas, se quisermos que esta operação resulte num vetor linha, devemos transpor essa operação ou parametrizá-la para que ela seja resultante
na forma de um vetor linha, correto? Bom, então vamos ver aqui se a soma foi feita da forma correta. A, B e o diag aqui. Deixar os três aqui. Então, primeira linha, 2 mais índice 3 é igual a 5. Então, corretamente, temos aqui. Agora, 3 mais índice 3 é igual a 6. Correto também. 2 mais 2 igual a 4. E 1 mais 0 é igual a 1. Então, exatamente como queríamos. Conseguimos utilizar a técnica de fatiamento de dados em arrays multidimensionais e realizar uma operação entre eles. Vocês têm ideia do quanto isso é poderosíssimo quando estamos tratando de dados, falando de Big Data, de uma quantidade grande de informações. Conseguirmos transpor o que estamos fazendo aqui para esta ideia de aplicação é fundamental para que você consiga enxergar a funcionalidade e a importância de álgebra linear nos problemas do nosso dia a dia, nos problemas cotidianos e nos grandes desafios de tecnologia que envolvem muita quantidade de dados, certo? Então, fixem bem esse conceito e entendam o quão importante isso pode ser, certo? Mas vamos com calma. Sempre, um passo de cada vez. Vocês vão se acostumando aos poucos com esses conceitos e vão sempre entender melhor e cada vez mais o que estamos dizendo, certo? Então, vamos agora para a próxima operação. Vamos operar com colunas de A e B. Então, vamos aqui gerar uma coluna que ela é igual a B, todas as linhas da coluna índice 0, menos A. E vamos pegar todas as linhas da coluna índice 1. Então, aqui vamos fazer uma subtração entre colunas. Então, colunas, geramos novamente um vetor coluna A, B. Então, vamos deixá-los aqui. Estamos pegando aqui B índice 0, certo? B índice 0 é esta coluna aqui. E A índice 1 é esta coluna aqui. Então, estamos fazendo 0 menos 3. Menos 3. 1, menos 4, menos 3. 3, menos 4, menos 1. 0, menos 1, menos 1. Corretamente. Novamente, o NumPy fez a operação que definimos nele. Bom, mas agora vamos operar com as matrizes inteiras. Vamos operar com todas as informações dessa array multidimensional. Veja, vamos fazer soma igual a mais B, vamos fazer sub igual a A menos B. Vamos dar um run, soma A novamente aqui, B novamente aqui, e veja como a matriz soma é exatamente onde cada índice, o índice 0, 0, ele é formado pela soma do índice 0, 0 de A com o índice 0, 0 de B. Então, ele pega índice por índice na respectiva posição, soma esse índice da matriz A com esse índice da matriz B e armazena na matriz soma que criamos aqui, certo? E o mesmo vai acontecer se habilitarmos também o sub. Então, veja que o sub ele vai ser exatamente igual. Eu vou deixar todas as matrizes aqui e veja que aqui temos só que o contrário. Temos que é este índice 0, 0 da matriz A menos este respectivo índice da matriz B. Ou seja, 2 menos 0 é igual a 2. 3 menos 3 é igual a 0. 1, que é o último índice desta linha, menos 5, que é o último índice desta respectiva linha de B, vai dar menos 4. 1 menos 5 é igual a menos 4. Você pode conferir todas essas operações. Eu garanto para vocês que está correto. Então, podemos sempre utilizar essas operações de forma muito direta quando estamos trabalhando com o NumPy. Mas ainda temos que ver outras operações antes de finalizar a nossa prática. Vamos fechar e vamos agora falar sobre multiplicação. Veja, primeiro vamos definir k igual a 2, ou seja, um escalar, e vamos fazer escalar é igual a k vezes a. E vamos rodar isso aqui. Então, veja que o ESC aqui de escalar,
ele tem que ser a matriz A vezes 2, ou seja, todos os elementos desta matriz A tem que ser vezes 2 para gerar todos os elementos desta matriz ESC, né, de escalar. Então, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 2, 2. E pode repetir esse processo para todos os elementos, para todos os valores de entrada dessa matriz. Você verá que esta matriz é fruto desta operação de 2, que é um escalar, vezes uma array multidimensional. Então, esse número 2 ele vai multiplicar cada elemento desta matriz para gerar a nova matriz, certo? Muito simples e direto também. Bom, antes de finalizarmos, vamos entender como funciona o processo de multiplicação. Veja, temos 2 pontos. Primeiro, se fizermos o multi1 igual a vezes b, aqui vamos ter um tipo de resultado que é muito parecido com a forma que é feito soma e subtração. Ou seja, ele vai pegar um elemento do índice 0, 0 de uma matriz A e vai fazer vezes o elemento 0, 0 da outra matriz, ou seja, da matriz B neste caso. E ele vai multiplicar esses 2 elementos para gerar o próximo, e assim para cada valor de entrada dessa matriz. E já aprendemos que não é desta forma que fazemos multiplicação matricial, certo? Então, para isso, vamos fazer de uma outra forma. Vamos fazer aqui o multi2 igual a A.B. Então, desta forma, vamos fazer o produto escalar entre a matriz A e a matriz B, certo? Vamos comparar as respostas. Veja. Run. Então, vamos abrir aqui a matriz A, deixa aqui nesse canto, a matriz B neste canto, deixa mais aqui, deixar aqui. E multi1 e multi2. Então, temos aqui as duas matrizes que são origem desta multiplicação. Esta matriz aqui, primeiro, é a origem da multiplicação elemento por elemento, quando utilizamos apenas a simbologia de multiplicação entre elas, certo? E não é isso que vamos aplicar nos problemas de álgebra linear. Mas veja, 2 vezes 0 é igual a 0. Veja que todos os elementos que têm 0 na matriz B ou na matriz A resultam em 0 nessa multiplicação. Afinal, estamos fazendo um elemento vezes o outro elemento, não a somatória dos produtos de linha e coluna, por exemplo, certo? Agora veja que aqui embaixo temos realmente a multiplicação matricial e que os valores são totalmente diferentes. Bom, podemos conferir de forma rápida pelo método de linha vezes coluna para conferirmos este valor 9, por exemplo. Veja, acompanhe aqui comigo e tente relembrar esse processo. Vamos fazer 2, que é o primeiro índice da primeira linha de A, vezes 0, que é o primeiro índice da primeira coluna de B, certo? 2 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 3, 6. Já temos 9, correto? E 1 vezes 0, 0. Então, 6 mais 3, 9, que é exatamente este valor aqui, índice 0, 0, da matriz multi2, que é onde fizemos a multiplicação matricial entre A e B, certo? Bom, então agora já conseguimos aplicar muitas operações na prática de hoje. Aplicamos funções que criam matrizes, arrays multidimensionais para nós e matrizes muito importantes, como matriz nula, identidade e diagonal, além de poder calcular a sua transposta. E agora aprendemos sobre as operações matriciais e vejam como foi simples e direto ao ponto, certo? Então, eu vou fechar aqui e neste momento concluímos tudo o que foi proposto para nós na nossa lousa. Então, se você tem mais alguma dúvida ou quer continuar praticando, eu incentivo vocês a testarem várias configurações, várias possibilidades e explorar ao máximo as funcionalidades do NumPy, certo? Mas por hoje vamos parar por aqui nesta aula e vamos dar continuidade a todo esse aprendizado na próxima aula, certo? Então vamos para
para as considerações finais dessa aula. Vamos lá! Bom, pessoal, hoje então aprendemos sobre funções matriciais dentro da biblioteca NumPy. Foi uma aula importantíssima para nós e vamos dar continuidade nesse assunto na aula 23, onde vamos continuar a aprender funções desse tipo, certo? Bom, então eu espero que vocês tenham aproveitado mais essa oportunidade, tenham gostado muito de tudo que viram aqui. Lembre-se que é muito importante todas essas funcionalidades de álgebra com NumPy, de matrizes, fatiamento de dados, operações entre arrays multidimensionais. Isso é muito utilizado e importante nos dias de hoje, certo? E eu espero que você cada vez mais consiga conectar os pontos entre tudo que vimos aqui e todas as aplicações possíveis. Eu gostaria que sempre, a partir de agora, você relacionasse informações, grandes quantidades de informações, que elas podem ser armazenadas em matrizes, e saber técnicas de como manusear essas informações, de como operar com essas informações, pode ser tudo o que você precisa saber para resolver um problema. Mas ainda vamos falar muito disso no nosso curso de Álgebra Linear Aplicada, certo? Então, estamos na reta final, mas ainda temos muito a aprender. Então, eu espero vocês na próxima aula para darmos continuidade a esse aprendizado. Um grande abraço e até mais!